Opa, não como. Pronto, já está. Então, eu lancei um desafio a alguns colegas de falarmos aqui um bocadinho sobre despiste, não é? A importância do despiste na audiologia, nas questões da audiologia, mas também podemos falar de despiste nas questões da terapia da fala, porque andam as duas muito, muito juntas, não é? E principalmente aqui pelas questões do processamento auditivo central, que é aquele ponto de fusão entre a terapia da fala e a audiologia. Quem aceitou o convite quase de imediato foi aqui a minha querida Joana Carvalho, terapeuta da fala, e então resolvemos fazer aqui esta conversa e gravá-la e pô-la disponível para sensibilizar um bocadinho os colegas e outras pessoas que possam assistir depois a este vídeo sobre a importância que tem o despiste antes até de um diagnóstico. Não é assim, Joana? É isso mesmo. Olá, Inês. Olha, obrigada aqui pelo desafio. É um tema que, como tu dizes, acaba por nos ligar aqui nas áreas profissionais, não é? O audiologista acaba por ser um dos elementos da equipa, não é? Para além de todos os terapeutas que acabam por rodear o nosso trabalho. E eu só te podia dizer sim, porque eu acho que, entre aspas, a vossa luta é um pouquinho a nossa luta, não é? Quando nós trabalhamos com os nossos mais pequeninos, sobretudo, não é? Mas também com os mais crescidos, porque muitas das vezes me apercebo que atrás de um despiste numa criança assistimos a alguns sinais ali também com alguns pais e depois até podemos falar deste tema, porque de certeza que já te aconteceu. Às vezes estamos a trabalhar com os mais pequeninos e o pai ou a mãe dizem-nos assim: mas para mim também está a ser difícil. Digo, então, bora, vamos todos trabalhar a par. E por isso é que eu acho cada vez mais importante nós fazermos um despiste precoce, atempado, e como tu muito bem dizias, na maior parte das vezes, se possível, até antes da entrada na escola, não é que por si só já é tão exigente e já acarreta tantas mudanças. E quanto mais depressa nós fizermos este despiste e iniciarmos aqui alguma intervenção mais ou menos formal, eu acho que os nossos pequeninos só têm a ganhar, ainda por cima estamos aqui nesta fase de matrículas escolares, pais muito ansiosos, não é? Porque temos uma transição muitas vezes de escola, de equipa técnica, de auxiliares, e se nós pudermos suavizar aqui um pouquinho e também fazê-los sentir que ali de base vão competências importantes para a aquisição da leitura da escrita, não é? Para todas as competências que eles vão ter, não é? Falando aqui um pouquinho da compreensão, que está na base até das matemáticas e do estudo do meio, Sim, eu acho sim. que este despiste aqui tem todo o valor e acho que é muito importante estarmos aqui hoje, sensibilizar os teus colegas de profissão, as nossas colegas e colegas de profissão, professores e educadores que muitas das vezes são aqueles que acabam por ter os meninos em sala e eu quero muito, e nós já tivemos aqui também as duas a fazer direto, acho que há sinais que são essenciais e que facilmente um professor e um educador se vai apercebendo ali como um padrão nas crianças e acho que é super importante reconhecê-los, passá-los aos pais, ou os próprios pais sensibilizarem os professores e educadores e conseguirmos que estes meninos nos cheguem atempadamente para nós conseguirmos fazer aqui a diferença na vida deles e condicionar positivamente aqui o percurso escolar, que acho que é o mais importante também. Claro, eu concordo inteiramente contigo e eu acho que temos um grande trabalho educacional pela frente, não é? Muito, muito, muito. Eu considero-me uma audiologista da prevenção, já desde que eu comecei a trabalhar, que sempre tive uma grande paixão e um grande interesse pelas questões do rastreio auditivo, pré-escolar e escolar. E nessa altura ainda não havia tanto ainda não se sabia tanto sobre o processamento auditivo, nem o impacto que muitas alterações na audição nessa fase dos 3 anos, 4 anos, 5 anos depois teriam mais à frente. Mas sempre tive muito essa preocupação e sempre fiz rastreios desde essa altura. Tenho feito sempre anualmente e faço também quando os faço, fazer uma sessão de esclarecimentos aos pais, um bocadinho com esta ideia de educar, de sensibilizar para estas questões, porque as crianças depois realmente deparam-se com dificuldades que podem perfeitamente ser evitadas ou minimizadas, não é? Evitar de todo, se calhar não conseguimos, mas
pelo menos minimizar o impacto que isso depois pode ter no seu desempenho escolar. Acredito que sim, e também é por isso que eu insisto tanto neste assunto do despiste. E também porque me parece que é um bocadinho desvalorizado, não é? Parece que o diagnóstico é que vale, não é? O diagnóstico é que tem valor. E eu acho que não. Muito antes do diagnóstico temos o despiste, não é? E muitas vezes ainda não é possível diagnosticar a 100% o que é que se está a passar, mas já há os tais sinais que tu falas, não é? E que os professores podem com alguma facilidade identificar se tiverem uma lista minimamente do que é que podem ser sinais de alterações de processamento e dificuldades auditivas, que muitas vezes também acontece isso. Ainda estamos na dificuldade auditiva, ainda não chegamos à parte do processamento, mas a dificuldade auditiva também passa despercebida, porque é uma criança irrequieta, porque é uma criança que não toma atenção. Criança que desliga facilmente, não é? É muito fácil colocar ali aquele cunho de é distraída, não está interessada, Exatamente. não é? E basta-nos pensar aqui um pouquinho, eu nem falo só no ambiente de sala de aula, todo o ambiente escolar é um ambiente barulhento por si só. Nós vamos a um corredor, há barulho de fundo, não é? Então, se nós pensarmos aqui, e assim deixando alguns sinais de alerta aqui também para os pais, para os professores, para os funcionários das escolas, para os próprios médicos, pediatras, termos um pai que nos diz eu estou num centro comercial a barulho de fundo, eu tenho dificuldade em perceber o meu filhote, ou se calhar os mais pequeninos ainda não se apercebem disso, mas eu tenho a certeza que há situações em que eles estão no recreio, muito barulhento, ou estão num corredor em que há barulho, e de certeza que há informação que acaba por lhes escapar. Ou o próprio ambiente de sala de aula, não é? Que nem sempre é tão silencioso como os professores desejavam, o próprio ambiente de refeitório, não é? Ou seja, estamos aqui a pensar em dois contextos muito importantes, não é? O educativo, dentro da sala de aula, e depois aquele contexto mais social, do intervalo, onde eles fazem as amizades, onde se cria ali aquela cumplicidade, e estarmos a pensar que pode haver aqui crianças, porque há muito barulho à volta, perde-se ali um pouquinho a mensagem. Mas eu até gostava de sensibilizar para uma outra questão, Inês, para quem nos está a ouvir e que ainda não tem muito esta noção do que é o processamento auditivo central, e acho que até nós partilhámos quando fizemos o direto juntas, isto é uma das dificuldades que eu às vezes sinto na explicação aos próprios pais e mesmo aos professores e educadores, porque já me aconteceram situações em que a professora me respondia, então mas achas que ele não ouve bem? Ele só ouve aquilo que quer. E a questão é esta, nós estamos a falar em processamento auditivo Claro, central, ou muitas vezes até temos só o processamento auditivo, porque como é que é? Partimos do princípio que se é processamento já é alguma coisa secundário. E claro. explicar a alguém, não é? E tu melhor que eu saberás explicar, mas que o que nós queremos é garantir que a informação que entra, aquilo que eu ouço a nível periférico, não é? Que está à partida, tudo tranquilo Bem, com o nosso ouvido e que, sim senhor, ele ouve-me quando lhe interessa, a questão é até que ponto é que aquela informação que entra é percebida, não é? Até que ponto é que se eu disser a uma criança, olha, vais abrir o livro de matemática na página tal e fazer o exercício X, são três indicações, não é? Às tantas a criança fica aqui baralhada, temos uma perdida. memória auditiva que já foi, portanto, que das estratégias que nós mais damos aos professores é o quê? Segmentem a informação, abre o livro tal, página X, e agora procura o exercício tal. E às vezes é importante para a criança ir aqui acomodando esta informação. Olha, Exato, muitas vezes dou a dica aos professores de escrevam também no quadro, deem um outro suporte, para além do exatamente. auditivo. Passem no lugar a certificar se está tudo ok, não é? Para que depois não caiamos naquela situação em que a criança fica perdida, já está perdida e perdeu o exercício, e passamos a ter aqui o quê? Um cunho de uma dificuldade na aprendizagem. Não, a dificuldade foi em perceber a tarefa. Portanto, eu acho que temos aqui um papel, para além dos colegas, é quem tem o privilégio de passar o dia com as nossas crianças, não é? E que tem É aqui verdade. um olhar muito atento e que eu acho que pode fazer a diferença, não é? Sinalizando aqui os nossos mais pequeninos. Sim, e é isso. E dotar os professores dessas estratégias também é muito importante, porque não vão estar a beneficiar só uma criança, mas vão estar a beneficiar a turma inteira, não é? E não é uma questão de facilitar a vida ao aluno, é uma questão de o ajudar muitas vezes a que ele não se perca, precisamente, não é? Depois, a seguir a esse perder, veio o desinteresse, não é? Pelo que está a ser dito. Sim. Vem o desinteresse pela aprendizagem, vem a desmotivação e vem. E às vezes vem eu desliguei, já vou estar a chatear o colega do lado. Olha, uma outra estratégia que eu muitas vezes dou aos professores e aos pais é, se houver ali um colega de carteira que possa ter este papel de orientar e de ir ajudando, olha, percebeste,
Porque eu sei que é difícil um professor, por exemplo, ter uma turma de Claro. 24, ou 26, 27 e ter permanentemente este cuidado, por mais que queira e por mais que se dedique. Então, às vezes, quando há ali assim um coleguinha um bocadinho mais próximo, ou lá está, tomar mesmo esta indicação de passar no lugar, registar, eu acho que dá ali uma outra segurança à criança, porque o que nós queremos é que ela faça o seu desempenho e faça as suas aquisições sem que seja prejudicada por uma condição de base que na maior parte das vezes não está diagnosticada, nem sequer há aqui professores que estão alerta para isto, não é? E Sim, estamos aqui a falar no ensino primário, não é? Porque sim, partimos do princípio que no ensino pré-escolar já não houve estes sinais, mas tu dizias que isto é uma área muito recente ainda. Eu, como é, terapeuta da fala há 12 anos, eu tenho formação para trabalhar nesta área há 4. Ou pois, seja, nem eu nunca sonhava, nem na nossa própria formação de base, não é? Nós temos isto. vocês Portanto, falaram eu acho que disso. é mesmo assim uma super missão que temos aqui na prevenção e em divulgar estes sinais de alerta, porque se nós conseguimos fazer este trabalho e já levarmos ali uma boa base, um bom substrato, quando eles entram na escola, então aí acho que as dificuldades acabam por se diluir e temos ali o foco, não é? Total e pleno para que as competências de leitura, de escrita e as matemáticas e o estudo do meio acabem por entrar sem termos ali uma espécie de uma prisão suplementar, não é? Portanto, acho que termos aqui o foco também nos professores e nos educadores Sim, de pré-escolar é super importante mesmo. sim, acho que sim, essa literacia faz muita falta, eh, para que essas crianças possam ser vistas, não é? Vistas e depois orientadas, para minimizar aqui os estragos que possam vir a ocorrer. E sim, Eu acho que os educadores também já podem começar a estar alerta e muitas vezes nas próprias conversas com os pais, porque aquilo que eu me vou percebendo, e já percebemos que há aqui assim um certo padrão nas queixas, mas que os pais sim, nunca vão associar a isto, associam sempre à distração dos filhos, não é, é? Aquela típica queixa, pois até vamos no fim do dia ou de manhã quando vou levar à escola e basta ter o vidro aberto, ou basta estar a música um bocadinho mais alta, ele está sempre a perguntar o que é que eu estou a dizer, ou eu é, noto que fiz a pergunta e o quê? E eu não percebi. Obviamente temos que despistar sempre se há aqui alguma perda auditiva, se é uma criança que, lá está, como falávamos há pouquinho, que se faz otites recorrentes, se é uma criança que está permanentemente aqui entupida, depois também podemos chegar aí, porque isto acaba por sim, estar tudo muito, tudo muito ligado, ligadinho. Mas estes sinais que os pais nos dizem, ou lá está o tal, estou no supermercado, ou estamos num jantar ou num almoço, e há o típico barulho de fundo, não é? O burburinho das conversas, e já há uma dificuldade ali de ouvir. E eu muitas vezes o exemplo que eu dou aos pais é, olha, isto é cansativo para a criança, e muitas vezes nós acabamos de fazer um despiste, ou acabamos de fazer uma sessão, até eu me sinto cansada, não é? Porque estamos ali uhum, com um pouco de atenção, de concentração, de memória, não é? Falamos muito mais do que a parte auditiva, lá está o tal e, central. E mesmo os pais, às vezes, como eu dizia no início, dizem-me, até para mim foi difícil. pois, Partimos do princípio que não haverá assim, mas eu acho que muitas vezes se nós fôssemos fazer despiste aos pais também tínhamos em algumas situações. Mas explicar aos pais que isto pode ser cansativo para a criança e que isto a faz frustrar e que a faz claro, ficar mais descompensada. irritada, E muitas vezes esta agitação das crianças pode ser aqui algum indicativo disto, não é? Depois temos aquela questão, o que é déficit de atenção? Qual é que é a fronteira? Ainda estamos aqui uma pois, fronteira muito dúbia, mas há estes sinais pequeninos que até eu noto quando os pais falam com os professores falam com os pais, os próprios educadores, aquela situação da manta, não é? Quando as crianças estão todas, e às vezes há este relato, se eu estiver, dos educadores, sim, olha, se eu para estiver a um, trabalhar com ele de um para um, é tranquilo, não é? Porque estamos ali à partida, às vezes trabalha-se de um para um quando o grupinho vai para a rua brincar e fica o quê? Silêncio de fundo. Há ali uhum, a possibilidade da leitura de lábios, há ali a possibilidade de fazermos as perguntas. E muitas vezes no grupo há o próprio ruído da dinâmica, não é? Muitas vezes há o ruído de quê? Já está a pôr a mesa no refeitório, já está outro grupo a passar para a rua, andam outros é, lá fora que escorrega. Então eu pensar que às vezes, e eu explico muito isto aos pais, o estímulo que eu às vezes quero ouvir no meio de tudo o que é ruído, até pode ser aquele que está mais baixinho, não é? Mas o meu cérebro exatamente, está preparado para fazer isto automaticamente. Agora, é imaginar quase o quê? Imaginarmos aqui, como eu costumo dizer, são 100 peças de Lego, 100 peças de Lego, 99 são pretas e uma é branca. E exatamente, estar as 99 para encontrar aquela nem sempre é fácil. E às vezes os pais identificam-se muito com isto e percebem. E até os próprios pais às vezes relativizam um bocado, até dizem, caramba, eu era injusto a dizer que ele estava atento, ou desatento, não estava atento ao que eu estava a dizer. E é importante percebermos aqui
E vamos dar sempre ao mesmo, que é valorizar aquilo que a criança nos diz, ou tentar Exatamente. perceber porque é que há aquela frustração, não é? Porque é que quando às vezes estamos em casa a falar e está-se a jantar e está a televisão ligada, obviamente se eu quero ter uma conversa em família, tenho ali um ruído competitivo, não é? Portanto, nem sempre é culpa da criança, nem sempre é só o cansaço, nem sempre é só a irritabilidade, ou podem ser, mas advém de quê? Não é? É muito importante nós também termos aqui esta empatia para conseguir fazer esta sinalização o mais precocemente possível. Sim. Valorizar o sintoma acima de tudo, não é? Qual é a notícia que o sintoma nos traz, não é? E mesmo que ainda, e nessa questão, faz-me todo sentido a questão do despiste, lá está, porque muitas vezes este despiste ainda é feito em idades, em que não é possível fazer um diagnóstico completo, não é? A 100%, que nos diga exatamente onde é que está o problema, qual é que é a habilidade que está aqui comprometida, mas fazendo o despiste, valorizando os sintomas e as queixas, já é possível depois trabalhar no sentido de minimizar a queixa e de minimizar o sintoma, mesmo que não haja um diagnóstico. Eu estava-te aqui a ouvir e estava a pensar que até os próprios professores de música, seja em idade pré-escolar ou escolar, podem ter aqui Um um grande papel, trabalho, não é? Porque não se é desvia mesmo, tanto, não é? Se nós pensarmos nas tais competências da frequência, da intensidade, não é? Da a duração, qual duração, é o sim, som os curto, qual é o intervalos, som longo, os intervalos, lá está. o E às vezes ritmo, os próprios professores, sim, o ritmo, até às vezes os próprios professores em sala podem conseguir ali proporcionar uma atividade que torna-se diferente, não é? Para a criança, torna-se apelativa, vai buscar um foco de atenção. Olha, por que não fica assim a dica? Começar ali a aula, não é? A ver assim tarefas exatamente. diferentes, porque eu acho que os mitos também vão atrás do que é diferente e não vão com aquela ideia de lá vou eu para a sala, lá vou eu ler e escrever. Se calhar conseguimos surpreendê-los e conseguimos prender-lhes o foco de atenção. E eu, por acaso, eu dava esta dica outro dia a uma professora. Parece que podemos perder aqui 5 ou 10 minutos no início, mas eu acho que se ganharmos ali alunos motivados e mais focados, se calhar no final da manhã acabamos por ter aqui um saldo muito positivo e se calhar até crianças mais motivadas, não é? Pois, mas o problema é que no ensino primário normalmente a música fica para o fim do dia. Eu até estava a pensar mesmo assim, por exemplo, a Eva também acaba por ter no final do dia, mas É. até estava mesmo a pensar, desafiarmos aqui os professores primários, não é? Porque não até apelar aqui para vamos levantar, vamos fazer uma atividade Sim, diferente, começar já com acaba. música no dia. Exatamente, não é? E eu acho que isto é um desafio até para nós próprios, não é? Eu muitas vezes com o projeto EVA também estou ali nas escolas, porque não nós assumirmos aqui e deixar algumas dicas? Às vezes não é preciso muita coisa, ter um fecheiro gravado, Não. ou ter, às vezes até uma simples tarefa de atenção de, olha, vamos tentar descobrir, levar uma série de fecheiros gravados, olha que barulho é este, é o carro a andar, é o motor do carro, é uma mota, que instrumento é que está a Sim. tocar? Às vezes tarefas destas para pormos Ou ali a vamos parte bater palmas ao ritmo desta música, não é? Ou exato. vamos bater o pé, agora bate a mão, agora. E trabalhamos aqui a questão da coordenação física, da coordenação motora, não é? Que às vezes Também. acaba por ser ali, não é? Deixamos de ter aqueles alunos que estão ali logo de manhã, assim, com a mão a segurar a cabeça, não é? Que não há tanta motivação. Olha, porque não, não é? Pode ser assim que um passo para a diferença nas nossas escolas e quem diz na idade escolar, na idade pré-escolar, não é? Onde Sim, isto aqui pode ser uma boa base, não é? Nós pensamos tanto na linguagem, pensamos tanto no grafismo, no contacto com o ar livre, olha, porque não juntar tudo, não é? É exatamente. possível eles estarem a pegar num lápis e então agora vamos fazer um tracinho mais longo se o som for um som Comprido, mais sobrar mais comprido. tempo. Ou seja, passarmos aqui esta parte auditiva, confluir aqui na parte visual, nós estamos a Sim, falar aqui do quê? Dos engraçado. dois sistemas que servem as bases da leitura e da escrita, não é? O E a auditivo, o visual. aprendizagem, É. O compreender a ordem, não é? Nós, no fundo, estamos a prepará-los de uma forma lúdica, não estamos aqui a querer fazer regimento e tarefas de todos sentados, não. Isto pode perfeitamente ser feito o quê? Na rua, com um pau. Olha, vamos procurar, temos um pau comprido, um pau fininho, uma pedra maior, uma pedra mais pequena. Isto pode ser feito em contexto livre, porque eu sou muito adepta disto. A brincar podemos aprender e está tudo certo, claro. porque é aquilo que E nós as mais crianças precisamos. aprendem dessa forma, não é? A brincar, não há outra forma. É essa que é a correta. Olha, eu às vezes apetece-me vir cá para fora. Ainda outro dia estava com um menino com 4 anos, lá está, e não estamos a fazer trabalho, estamos a fazer uma intervenção e estávamos ali a trabalhar o forte e o fraco, então tínhamos não sei se tu conheces aqueles brinquedinhos em que eles batem com o martelo e vão levantando as Sim, pecinhas. sim, sim. Epá, eu só dizia assim, olha,
Agora apetecia-me ir lá fora, íamos para as poças da chuva. Numa saltavas mais fraquinho, Com na força. outra saltavas com mais força. Há tanta forma de nós darmos isto de uma forma dinâmica e divertida e não tem obrigatoriamente que ser com papel e lápis. Mas se tiver que ser para trabalharmos, lá está, juntarmos o útil ao agradável e trabalhar a apreensão do lápis, ou seja, dá para fazer, até pode ser um trabalho de sensibilização, de ser um trabalho de grupo que acabe por não segregar nenhuma criança, mas lá está, permite-me dar bases e obviamente permite-me ali perceber se é uma criança que fica um pouquinho aquém do grupo, Exato, para lá, isto é um sinal, vamos exato. falar com os pais, e se calhar se for aqui um educador a fundamentar isto, estando bem informado, muito mais facilmente um pai procura ajuda, não é? Claro. Outras vezes somos nós terapeutas na sessão que nos apercebemos disto, não é? Ou seja, muitas vezes, de certeza que também já deve ter acontecido, não é? Há alguém que vai fazer um despiste auditivo só e de certeza que há sinais aí que tu também apanhas, não é? De alguém que não foi diretamente para a questão do processamento auditivo central e que depois tem alguns sinais, não é? Sim, às vezes não é muito fácil chegar aí se a pessoa não. Lá está. Há bocado também estávamos aqui a falar em off na anamnese. A par do despiste propriamente dito, não é? Com protocolo, com tarefas específicas para fazer despiste, a anamnese ganha aqui um valor também grande, não é? Porque quando começas a perguntar à pessoa se aquela criança teve otite em pequena, ou se é prematura ou se não é, se correu tudo bem no parto, ou se houve alguma questão, se houve ali alguma privação de oxigênio durante algum tempo, tudo isso são coisas que depois nos podem indiciar de que, além de haver alguma questão auditiva, pode haver outras questões. E aquilo que eu habitualmente faço quando, ao fazer essas perguntas, obtenho respostas que me podem fazer pensar que pode haver mais alguma coisa além da audição periférica, costumo logo sensibilizar os pais para que aquele resultado refere-se à audição periférica, portanto, ouvido externo, médio e interno, e depois daí para cima nós não saberemos, vamos saber ao longo do desenvolvimento da criança, à medida que ela vai crescendo e que poderá ou não apresentar algumas dificuldades de compreender, de descodificar, de assimilar duas ou três ordens seguidas. Deixo esse alerta, faço essa sensibilização aos pais, não conseguindo muitas vezes eu, naquele espaço pequenino, naquele curto espaço de tempo em que estou com a criança, perceber algum sinal, algum sintoma. Mas depois os pais já ficam alerta para essas questões. Estavas a falar dessa situação, eu estava a lembrar-me aqui de um caso em que precisamente foi isso. A mãe contactou-me já depois de ter assim reunido as peças, porque ela dizia: Olha, quando o otorrino avaliou, disse que havia aqui qualquer coisa que ainda não podia confirmar, e ela disse: Pois, e depois eu juntei, a educadora já me tinha falado, lá está, o tal tempo de manta, em que eles estão lá no grupo, não é? Reunidos, todos sentados, em que ele às vezes até desliga e nota que há mais dificuldades. Pronto, e depois voltaram a fazer o despiste auditivo passado um tempo e o médico voltou a referir aquilo. Ele realmente em casa também, lá está, ficou o alerta. Eu depois em casa também comecei a notar. Pronto, e foi Pois. quando então procuraram aqui. O que é que aconteceu? Entretanto, passou praticamente um ano. Pois. Tranquilo para já, porque é uma criança que acabou de fazer 4 anos. Temos aqui uns pais que, felizmente, estavam muito atentos e permite-me aqui trabalhar com este pequenino. Ainda temos aqui 2 anos antes da entrada escolar. Mas poderia ter sido perfeitamente o menino que lá está, foi fazer o despiste auditivo antes da entrada na escola e até se fazer este clique passa o quê? Passa um ano letivo de primeiro ano, Claro, onde já há essa densidade de matéria, não é? E sim. onde passam as bases da leitura da escrita. E isto particularmente aqui é que me preocupa. Portanto, se nós conseguimos aqui dar estes sinais de alerta para que os pais, para que as famílias percebam, e quem diz os pais diz aquele avô, ou aqueles desabafos dos avós, ou quando vamos buscar os miúdos, eu sempre a dizer-lhe a mesma coisa, ele parecia que nem me estava a perceber, não é? É muito importante nós irmos valorizando aqui estas questões todas e fazer perceber aos professores e os educadores que isto nem sempre é normal, não é? Pronto, eu já percebi que ele sai da tarefa e vai à vida dele. Não, porque é que ele sai, não é? E, Exatamente. e às vezes eu pergunto aos miúdos e eles dizem, não estava a perceber nada e eu fui Pois. brincar. Ou seja, a própria criança sente-se tão à parte da tarefa e aquilo não faz sentido para ele, porque eles às vezes dizem, estavam todos a falar ao mesmo tempo, era tanto barulho, a criança simplesmente aquilo passou a ser tipo tortura, né? E aqui estamos a pensar, se calhar, que aquela criança não consegue fazer
a figura fundo e que fica extremamente perdida quando há barulho, muito Confusão. barulho. E isto compromete o quê? E puxando a brasa aqui à minha sardinha da comunicação, isto compromete a interação social, não é? Claro Então que sim. termos crianças que depois vão ser adultos em quem nunca foi despistado, isto, eu não gosto muito daqueles ambientes, Isolam-se, não é? Ai, não gosto de barulho. eu O também não barulho gosto. faz muita confusão. Exatamente, e isto priva-nos de relações, não é? Estamos aqui a chegar a um Claro, ponto em que é importante percebermos a repercussão disto, não só a longo na parte prazo. escolar, mas a longo prazo, não é? Porque se nós ainda hoje sentimos que há tão pouco alerta para estas questões, não é? Então, e os pais dos nossos meninos e os nossos avós, não é? Até que ponto é que não tínhamos aqui, se calhar se fôssemos a ver a fundo, se fôssemos avaliar uma grande parte da nossa população jovem, adulta e idosa, não é? Se não teríamos aqui um, algum deste diagnóstico, não é? Ou pelo menos assim Claro. um confirmado de suspeitas de pais que me dizem eu acho que se me avaliasses também ias ter aqui uma surpresa, Sim, porque os próprios pais sentem essa dificuldade e relatam, não é? Pronto, olha, vamos jogar aqui pelo seguro e ficar alerta a estes sinais. depois de haver a sensibilização, é mais fácil as pessoas ficarem a pensar, isto se calhar pode querer dizer alguma coisa, não é? E há duas, não são palavras, agora não me vem aqui o termo, o e o quê, não é? Que Sim, aparecem com muita frequência no discurso dos pequenos e dos grandes, porque eu também me apanho a mim muitas vezes, os meus filhos estão a falar comigo e têm o péssimo hábito de falar vários ao mesmo tempo, não é um de cada vez, e eu também digo, o quê? às vezes, como a gente costuma brincar, né? Os ouvidos são dois, mas o cérebro é só um, não É é? isso que eu digo a eles. A mãe tem dois ouvidos, mas eu ouço pelos dois, não consigo separar aqui um e o outro. Vocês tenham paciência e tem que ser um de cada vez. Pronto, porque realmente a mim também me faz, é confuso, eu não consigo descodificar de repente o que é que um me disse e o outro me disse. Aliás, eu até consigo descodificar. Se tiver Às ali vezes, dar 5 ali a resposta segundos, não é é? mais 10 difícil. segundos, eu até consigo. Ok, este disse-me isto, este disse-me aquilo, mas eu só quero responder a este, então eu vou eliminar esta, não é? Portanto, temos que fazer ali o nosso exercício de escuta dicótica, não é? Exatamente. E escolher, não, mas dizer-lhe a eles, até porque depois convém que eles tenham esse hábito, não é? De falar um de cada vez. Na escola, depois é importante falar um de cada vez, para facilitar, para não complicar. E digo-lhe isso muitas vezes: o quê? Espera aí, um de cada vez, por favor. E este é um sinal muito, muito importante para nós estarmos atentos, não é? Porque esta expressão, o quê, muitas vezes pode ser o quê? Os pais às vezes dizem, é a escuta seletiva. Eu sou, Pois, se só eu o tiver. que quero. Mas é importante percebermos, porque isto pode não Hum, ser só quando ele quer. Ou ok. muitas vezes nós temos aqui aquelas questões da audição flutuante, não é? Portanto, perceber, mas esperem lá, isto acontece em que altura? Ele vai-se assoando, vai fazendo uma boa higienização nasal, vai fazendo a lavagem do nariz, porque muitas das vezes, lá está, não quer dizer que seja sempre uma alteração de processamento auditivo central, mas podemos Não, estar a falar aqui numa alteração, não é? E eu é. recomendo sempre que tenho dúvida, despiste auditivo. Então, sobretudo Sim, antes da entrada na escola, sempre, não é? Porque nós não queremos pôr em causa a aprendizagem quando não é nada cognitivo, mas, obviamente, não é? Se eu não tenho a informação toda a entrar, é muito complicado, não é? Olha, agora estava a lembrar aqui de um outro exemplo, para nós adultos vermos como se calhar para nós é fácil uma situação e para quem tem esta questão do processamento auditivo central não é. Estava-me a lembrar quando nós estamos num sítio com pouca rede. sim, cortes, não é? Cortes Corte. na E na maior parte mensagem. das situações conseguimos perceber a mensagem, não é? Mas isto também pode ser um sinal de alerta, não é? Até para os nossos pais, para os nossos adultos, se quando temos uma chamada entrecortada, não é? Se eu consigo aqui perceber a mensagem que passa, não é? Estamos aqui a falar do fechamento auditivo, eu ter um bocadinho da mensagem, é quase como aquela dinâmica que às vezes aparece das imagens, não é? Eu tenho só algumas letras, mas o meu cérebro consegue reconstruir a Ler. palavra. Ou, olha, outro dia apareceu uma muito engraçada que é, trocavam a letra I pelo número 1 e acho que era a letra E pelo número 3. E o nosso cérebro, pela Sim, semelhança, consegue. consegue chegar lá. Agora, é imaginar que isto é importante de se fazer auditivamente e que pode determinar, não é, o sucesso de uma entrevista de trabalho pelo Zoom, ou um telefonema, um contacto, em que, ok, eu agora não quero dar a parte fraca que não ouvi aqui tudo, mas eu tenho que perceber a mensagem, porque senão a minha resposta vai ser diferente do que aquilo que o rumo da conversa estava a levar. E isto são sinais importantes e pequeninos que é muito importante nós trabalharmos. Eu lembro-me sempre deste exemplo porque eu tenho um pequenito, acho que até já te falei dele, que quando estamos a trabalhar o fechamento auditivo, outro dia foi numa sessão online, ele dizia
vai ver a tua internet, tu estás com pouca rede, de certeza. Então estava a trabalhar. Eu dizia, não, é mesmo assim, tu é que, o teu cérebro, a tua cabeça é que vai fazer a magia de completar o resto. Ele dizia, não, vai ver a tua internet que tu deves estar sem rede. Estava a ser difícil para ele. Estava a ser difícil, neste momento já é mais fácil. Tanto que ele depois até fez o próprio comentário, que passado umas quantas sessões, agora já ouço bem, eu disse, estás a ver que temos a rede toda, o teu cérebro agora já tem a rede toda. É muito interessante às vezes perceber estas coisas que eles dizem, estes sinais pequeninos, não é? Que confusão! Ou quando, por exemplo, olha, estava-me a lembrar quando fazemos as tarefas de figura-fundo, em que há ali muito ruído de fundo, eu já tive uma situação do medo que se agarrou aos ouvidos e dizia, eu não aguento mais. Quer dizer, que disponibilidade é que tem para a aprendizagem, para a brincadeira, uma criança que tem constantemente que estar ali a debater com agora eu não quero ouvir isto, não quero ouvir isto, só quero ouvir isto, não é? E é muito fácil ser-se aqui confundido com déficit de atenção, com uma dificuldade de aprendizagem, não é? E deixarmos aqui estes sinais, eu acho que é extremamente importante para quem nos estiver a ouvir e para passar a mensagem, para ver se mais precocemente nós conseguimos que estas crianças cheguem até nós, não é? Sim, e pronto, eu acho que tu, pelo facto de estás a trabalhar numa cidade, e estas coisas acabam por circular de uma forma mais rápida, não é? A informação circula mais rapidamente entre os educadores, entre os pais, entre as pessoas interessadas no assunto, não é? E se calhar até há mais procura aí por causa disso, não é? Eu estou numa pequena vila e também por estar numa pequena vila acho que ainda tem mais importância esta questão do despiste, não é? Porque eu não estou perto de ninguém que faça o diagnóstico, estou perto, estou à distância de 60 quilómetros, né? Porque a pessoa para quem eu costumo, a colega para quem eu costumo encaminhar trabalha em Coimbra, mas quando estamos em pequenas vilas, acho que ainda faz mais sentido e ainda tem mais peso esta questão de nos preocuparmos com o despiste, porque nós podemos ser a primeira pessoa a que aquela criança vem recorrer, a quem aqueles pais trazem a criança para perceber o que é que se pode estar a passar, porque houve uma queixa da professora ou porque até já está em terapia da fala e a terapeuta conversou com eles e lhes disse, olha, se calhar é melhor ir perceber se auditivamente está tudo bem, não é? E nestes meios pequenos acho que ainda há mais esse peso e essa importância e devíamos preocupar-nos com isso, com habilitarmos-nos para fazer o despiste e eventualmente para depois intervir até antes de encaminhar para diagnóstico, não é? Porque temos aqui idades que indo para diagnóstico podem dar imaturidades ou podem ainda não ter tudo desenvolvido e que vão dar alterações por isso e não é por terem alguma habilidade comprometida. E, havendo um despiste e já havendo aqui sinais e sintomas de que há habilidades e competências que não estão a funcionar em pleno, capacitarmos a criança para ultrapassar esse sintoma e depois reavaliar a necessidade de encaminhar para um diagnóstico a sério, vamos dizer assim. Mas coisa importante que estavas a dizer e fez-me pensar nesse sentido, é estarmos aqui a dar segurança à criança, é estarmos a dar-lhe ali motivação, porque eles percebem, não é? Aquele exemplo que há bocadinho eu te dava de eu saí do grupo porque não estava a perceber, ou seja, é forma deles também se sentirem excluídos, de se sentirem menos capazes. Voltamos mais uma vez àquela questão da interação, não é? Da nossa parte social, da nossa vivência em grupo, e tu estavas a falar aí na questão do despiste. E isto até, eu também sinto isto com os colegas com que tenho trabalhado aqui no nosso espaço, porque até ao momento eu era a única com formação no processamento auditivo central, agora estão 3 colegas a fazer formação, e às vezes a falarmos aqui, este caso, ou quando estamos nas reuniões de equipa, ele tem muita dificuldade de distinguir o R e o L, não é? Que são aqueles sons que ficam ali mais no final, a pera que é a pea, a bola que é a boa, e há muita dificuldade ali em percebermos aqueles sons. Então, se formos a ver, até são sons que têm ali características muito próximas, Sim, ou frequência, ele não duração. ou ele não tem grandes dificuldades na linguagem e compreende-me bem, mas às vezes parece que fica ali a olhar para mim, parado, parece que eu fico na dúvida se ele percebeu, se não percebeu. Isto às vezes são os pais também a dizer-nos isto. Às vezes estamos a conversar, mas às tantas eu pergunto uma coisa, ele responde-me outra completamente ao contrário, ou fica a olhar para mim
aquele ficar a olhar ali é a tentativa de um processamento que não ocorreu, não é? Porque eu tenho que lidar com uma máquina que pode estar ligada, um aspirador que pode estar ligado noutra divisão, o irmão a falar do outro lado. E há ali tanta informação para gerir, mas para nós foi só, eu pedi para ele ir arrumar os sapatos e a seguir pôr as meias para lavar. Isto já foram as ordens no meio do caos. E explicarmos aos pais que, ok, para nós é simples, é natural, é praticamente automático. Agora, imagina arrumar quase o seu cérebro em caixinhas e uma parte faz isto, outra parte faz aquilo. Isto é assim quase trabalho da formiguinha. E o que nós queremos é dar aqui esta vantagem para que eles consigam fazer isto de uma forma suave. Mas às vezes o facto de não serem percebidos, ainda serem julgados e não se detectar logo o que é que está ali, isto acaba por ser uma bola de neve que se vai refletir o quê? Muitas vezes lá está, no dia a dia, não estarem menos disponíveis, não estarem mais birrentos, e depois isto Sim, estabiliza ali tudo, não é? E às vezes sim. não há aqui nenhum problema psicológico. E vamos ao psicólogo. Não, Às vezes, aqui no meio desta irritabilidade toda, há uma causa que, entre aspas, não é simples, mas não simples no sentido de simples, porque carece de resolução, mas se calhar temos ali um nível de preocupação diferente do que aquilo que às vezes os pais depois começam ali a a imaginar, né? medicar. Também é. Pois, porque as outras patologias, vamos lhe chamar assim, estão mais conhecidas, não é? E são mais faladas e vêm mais à baila, e estas questões depois passam despercebidas, e muitas vezes são estas é que estão na frente, não é? Resolvendo estas, as outras até desapareciam. Isto aqui Ou é mesmo a desapareciam ou, gente. ou perdiam o sentido, não é? Poderá, e eu tenho a certeza que há aqui muitos sobre diagnósticos. Eu sei lá, estava a pensar da parte da perturbação do déficit de atenção e da Uhum, hiperatividade. uhum, Acredito que sim. Olha, estava-me a uhum. lembrar agora que eu teria falava com uma mãe, e eu suspeitava que eu tinha aí déficit no processamento, e pelos sinais ela disse-me: o meu marido também de certeza que tem isso. Então eu peço-lhe uma coisa, ele já se esqueceu, ou eu peço para ele ir ao supermercado comprar isto e aquilo, ele só me traz metade. Quer dizer, até que ponto, lá está, mais uma vez nos adultos, pequenos comportamentos, não é? Aquela ordem que, aquele pedido que não é cumprido de forma eficaz, ou aquele pedido que ficou só cumprido a meio. Isto às vezes pode ser aqui um sinal, e eu muitas vezes digo aos pais: olha, na dúvida, faça com Passa ele, também. pratiquem os dois. E às vezes eu tenho pais que me dizem: poça, que aquele do pirata era difícil, até eu fiquei, que é uma tarefa de figura fundo e tem ali, realmente é uma tarefa complicada, né, que eu também se fizer durante muito tempo seguido, também fico ali assim, A com a deitar atenção fumo. plena, não é? E os pais percebem, e claro que às vezes a situação de treino é um bocadinho extrema, não é? Para nós conseguirmos ali puxar por aquelas competências, e às vezes os pais ou as famílias sentirem na pele a dificuldade dos miúdos, eu acho que fazem empatizar de uma forma completamente diferente. E de certeza que são pais e famílias que vão passar esta informação aos educadores ou aos amigos. Portanto, eu acho que é mesmo Sim, importante nós cada vez acendemos aqui mais uma luzinha sobre este tema, sem dúvida. sim. Eu também acho que sim. E a importância do despiste e a importância de não desvalorizar aquilo que as crianças vão transmitindo e de não desvalorizar aquilo que o professor diz e não virar as coisas só para a parte de déficits de atenção e de hiperatividades, porque eu também acho que Mais fácil, não é? Porque é medicável, não é? Isto sem qualquer ponto de crítica, mas processamento auditivo central implica aqui um trabalho dedicado, um trabalho contínuo, não é? sim, É mais fácil, não sim, temos ainda comprimidos para isto, mas olha, eu acho que felizmente, porque já ainda bem. estamos todos tão cheios de químicos, acho que aqui se nós também mostrarmos que é possível fazer um trabalho lúdico, divertido, que eles acabam por gostar, não é? Eles depois já chegam lá Gostam. a pedir-nos este e aquele jogo, e acho É, que também serenam assim um bocadinho e depois ver os resultados a acontecer na prática. Não é? Nós temos sim. aqui situações às vezes que estão a ser trabalhadas em que já se conseguiu evoluir aqui, olha, já se nota a diferença na fala, ou ele já conseguiu perceber aqui melhor a relação do grafema e do fonema, já faz sentido, Exatamente. já se nota melhoras na leitura, já se nota Já não melhoras faz na tantas escrita. trocas. Associada àquilo, eu já tenho um miúdo na sessão que está mais colaborante, que já gosta mais de ir à escola e que até já partilha coisas comigo, não é? E depois temos aqui um professor que às vezes também tenta perceber, espera lá, o que é que aconteceu aqui para haver este Pois, clique? Às vezes vamos entrando assim por portas é, travessas, mas eu quero devagarinho. acreditar que isto, nós chegamos lá, que nós chegamos lá. Eu também quero acreditar que sim, e pronto, trago muita vontade também de ir à escola, de sensibilizar os professores para estas questões, para eles estarem alerta, dar-lhe ferramentas para eles irem percebendo se pode haver aqui um ou outro aluno que precise de uma atenção especial nesse aspecto e de ir ver o que é que se passa. E, e acho que sim, que temos aqui um grande trabalho pela frente
de sensibilização de profissionais de várias áreas, não é? Das nossas e das que estão na escola, seja o professor primário, seja o professor do pré-escolar. Para mim, desde sempre, que o que faz mais sentido é quanto mais cedo, melhor, não é? Por isso fala, não é, da intervenção precoce ou da Precoce. intervenção atempada. E Não aqui, é? olha, eu acho que tínhamos aqui muito também a pedir aos nossos pediatras, não é? Aos médicos de família, aqueles que Sim, estão ali diariamente, não é? Acho que devia ser assim é, uma área a despistar. E da minha parte, olha, contem comigo, porque nós temos aqui a ideia mesmo. Eu acho sempre, não é? Que se nós conseguimos tratar uma coisa antes, não é? Depois a longo prazo claro, evita os custos e as repercussões, não é? E exatamente. Mas o nós já estado falámos aqui português da ainda não chegou aí. tantas Ainda não outras coisas. chegou aí. Por isso é que os audiologistas, pronto, estão ainda excluídos do Programa Nacional de Saúde Escolar, não é? O rastreio auditivo não faz parte e é uma coisa que para mim não tem cabimento nenhum, não é? Porque uma criança vai a uma consulta dos 3 anos e no livrinho está lá, não é? Audição, visão, então mas aí como é que eu sei? Foi o médico que falou para a criança e percebeu que ela ouve bem. Olha que bom. Pois, só que às vezes depois não é, começamos a ter ali um som que eles não conseguem perceber, não é se é faca, se é Exatamente. vaca, se é Portanto, casa, se é caça. esta fase do pré-escolar, não é? Dos 3 aos 6, era uma altura em que anualmente eles deviam ser vistos e revistos e virados ao contrário e perceber efetivamente que alterações é que poderia haver ali, porque isso vai ter repercussões. Sobretudo agora que estivemos tão protegidos com as máscaras, meus pais têm-se queixado imenso que voltou a fazer mais Sim. otites, voltou a fazer mais faringites, mais laringites, e o que é que depois isto impacta aqui na saúde auditiva, né? Tudo isto. E não só isso, mesmo na capacidade cognitiva deles de descodificarem uma série de coisas. Não foi o mesmo ambiente, não foi igual, foi muito diferente. Houve muitas atrapalhações na parte da comunicação, não é? E eles perderam muita coisa, eu noto isso até essencialmente na minha filha do meio. É aí que eu noto estas competências da compreensão, não é? Que são tão necessárias depois para todas as disciplinas, portanto, a dificuldade da compreensão do português, da língua materna, de perceber tão bem a língua e os sons todos que fazem parte da língua e o que é que depois as palavras querem dizer, no caso dela, tem sido difícil por conta destes 2 anos aos solavancos. Agora vamos ao parque, agora vamos fazer um passeio, agora vamos à biblioteca. Isso durante 1 ano e meio, 2 anos deixou praticamente acontecer, não é? Era casa, 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 ou casa-escola, e quando era escola, como é que era? Iam uns almoçar primeiro, depois iam outros, até o próprio ruído de fundo era diferente, não é? Até as próprias brincadeiras, e agora de repente, não é? Ainda bem, voltou tudo ao normal, mas nós temos crianças aqui um bocadinho menos preparadas também para fazer É, face a esta, quase parece uma sobreestimulação agora, e não e o é, que, é, é, o que é eu noto estimulação. nos mais pequenos é que fez falta muita estimulação que havia e que deixou de haver nessa fase. Sabes que eu acho que muita da agitação deles agora é esta soberbação. Agora já estamos outra vez com todos, o que é bom, o que é bom. Sim, Só que eu não sei até que ponto é que eles têm as bases para gerir isto e cabe-nos a pois. nós, né, estar aqui a mediar este trabalho e estarmos sobretudo aqui alerta aos sinais, acho que sim. Acho que se estão a adaptar novamente a receber tanto estímulo de tanto lado, tanta coisa. Alguns deles estão-se a adaptar, a readaptar, e agora pensando aqui em miúdos com 2 ou 3 anos, isto para eles é tudo novidade, não é? Os almoços de família, aquela confusão boa, né? Pode ser, e aqui podemos ter muitos dos sinais, portanto, é estarmos aqui alerta. Estava-me a lembrar aqui de uma outra estratégia, que também costumo passar muito aos professores primários, sobretudo, que é, para além lá está, do apontar no quadro, do irmos ao lugar da criança e perceber se a ordem foi compreendida, o reformular, o repetir a ordem, né? Isto às vezes acaba por beneficiar ali a turma, não é? Porque se calhar temos ali 2 ou 3 casos escondidos e acabamos por ter ali um rendimento melhor, e é só as pessoas estarem aqui assim alerta para estes sinais e também serem aqui facilitadores, não é? Que é o que nós queremos que eles sejam no processo de aprendizagem. Exatamente, facilitadores. Porque não facilitam só um, facilitam a turma inteira. Não é? Pronto, minha querida Inês, olha, Inês sou eu, a Joana és tu. Minha querida Joana, desculpa, Exato, então, estamos veio-me aqui uma Inês à cabeça.
Gostei Olha, muito. Eu acho que a nossa missão de prevenção vai assim ficando aqui aos pouquinhos feita. E da minha parte, com os terapeutas da fala, com os teus colegas de audiologia, seja com quem for, olha, eu e o Projeto EVA estamos aqui disponíveis também para irmos, para falarmos, para chamar aqui a atenção. Partilhem depois aqui depois a nossa conversa. tens que me falar um bocadinho mais desse teu projeto EVA, porque pode ser interessante realmente trazer-vos aqui a estas escolas aqui da minha zona. Temos que falar Olha, sobre. o projeto EVA este ano esteve assim, pronto, outra vez a voltar assim aqui, porque as escolas também já estão mais abertas a receber-nos, não é, externamente. O projeto EVA, né, a minha Eva, que é assim aqui a minha inspiração, é o EVA da minha Eva, mas do educar, valorizar e aprender. Então nós já Uhum. andamos assim por muitas escolas e vamos sensibilizando sobre vários temas, não é? Desde a estimulação da linguagem, que sinais é que os professores e os educadores devem estar alerta, não é? Tanto na idade pré-escolar como escolar, já fizemos também muito sensibilização até para profissionais de saúde da área da enfermagem materno-infantil acerca da Uhum. questão da amamentação, dos freios, da respiração. Portanto, olha, quando tu quiseres, vamos até aí, com todo Olha, o pode gosto. fazer imenso sentido, não é? Porque habitualmente os santos da casa não fazem grandes milagres. Então, por que não puxar pessoas de outros sítios para virem dizer coisas importantes e que se calhar quem cá está também diz, mas que não é ouvido com tanta atenção. Pode ser que qualquer pozinho que faça a diferença, não é? Isto é como qualquer boa pedrinha de sal. Claro, Às vezes um bocadinho não quer demais e, portanto, estamos cá para isso, não é? exatamente. Então Oh, vamos Inês, falar olha, sobre isso, certamente, está bem? soube tão bem, Agradeço, soube tão bem. Olha, muito obrigada aqui agradeço pela imenso. conversa. E Para estou depois. sempre pronta, disponibilidade a embarcar nestes desafios que eu de vez em quando loucamente mando para o ar. Seriamente. Olha, e a ver se desafiamos mais pessoas a virem ter connosco, porque eu acho que é muito importante. Acho que aquilo que nós tivemos aqui a partilhar não foi mais do que a nossa prática diária, portanto, acho que o grupo Sim, ainda fica mais rico quando vamos ouvindo aqui vários testemunhos. É assim que, ouvindo da justiça de todos, não é? Se consegue aqui a melhor razão. Portanto, olha, fica também o convite para os teus colegas, para as minhas colegas terapeutas da fala. exatamente. Venham cá falar de coisas que vocês acham pertinentes, não é? Eu achei pertinente falar desta questão do despiste, não é? Da valorização do despiste e da anamnese, que faz parte E do despiste. aceitamos dicas, não é? E para o teu próximo tema, aceitamos mais pessoas a participar e mais dicas aí para essa tua iniciativa que é de lavar e também te dou os parabéns por ela, porque também tens tido assim aqui Exatamente. um papel de super formiguinha por esta área, portanto olha, agradecer-te também pelo desafio. Eu é que agradeço, Joana. Está bem? Obrigada, Obrigada. Sim. Então, vá. obrigada Até Inês. uma próxima. Um beijinho. Obrigada. Tá, obrigada. Ora, agora eu tenho que interromper aqui.